Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo tão poderoso, poder compartilhar a cada leitura bíblica, compartilhar as mensagens do nosso Deus que nos faz conhecer muito mais as suas vontades, as suas determinações, as suas ordenanças e a forma, a maneira como Deus ele age, ele coloca a sua vontade sempre de uma forma soberana sobre qualquer tipo de situação ou circunstâncias. Se assim cremos e confiarmos, nada poderá nos deter. E aqui então, capítulo de Êxodo, capítulo 11 e o capítulo 12. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois dessa ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. E diga ao povo, tanto os homens como as mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido como uma alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. E haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. E todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. Então o Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Olha só então o capítulo 12. E o Senhor disse então a Moisés: olha o que o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Então é para ter realmente ali uma divisão e esse espírito de solidariedade. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, nas casas a quais vocês comerão o animal. Então é pegar esse animal da forma como Deus ordenou e o sangue passar nos batentes, nas vigas superiores das portas. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem na água cozida, mas no fogo amassada, cabeça, pernas e vísceras. Você não sabe o que é vísceras? Tudo aquilo que é interno dentro do corpo humano ou de um animal, como o cérebro, como os olhos, como o coração, o intestino, enfim, tudo que está internamente, os testículos, enfim, tudo. Comam tudo, apenas assar no fogo, sem nenhum tipo de condimento algum, com ervas amargas apenas. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. E ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Como apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então nós falamos até que a Páscoa de hoje é muito diferente. Hoje ela é muito doce. Na verdade, aquele momento era de ervas amargas, um pão sem fermento. Mas naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei
todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Isso é uma prática, nós temos que estar sempre ungindo as portas, os umbrais, os batentes, para que o mal não venha jamais nos atingir. Isso tem que ser feito, sim, com uma frequência maior, e orar, e clamar, e nos apresentar a Deus de forma que Deus se agrade. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebre-no como decreto perpétuo durante 7 dias como pão sem fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Olha como Deus ele tem as suas maneiras, as suas formas, as suas leis, e nada pode sair fora daquilo que lhe ordenou. Convoque uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu os tirei dos exércitos de vocês, do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, como pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa, e quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. E então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e disse: escolha um cordeiro, um cabrito para cada família. Sacrifique-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe um sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. E quando entrar na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebre a cerimônia quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, e assim vocês vão lhe responder: é sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então houve ali uma obediência de forma extrema. Então à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais novo, de todas as escravas. Aliás, também matou todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o Faraó e os seus conselheiros e todos os egípcios levantaram. E houve grande pranto no Egito. Depois não havia casa que não tivesse um morto. Então imagine esse Egito como estava, com todos os filhos, os primeiros, os primogênitos, estavam mortos. Todos os gados, enfim, os animais. O que era o primogênito sofreu essa consequência. E naquela mesma noite o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Leve os seus rebanhos como tinham dito, e abençoe a mim também. Olha como o coração de um homem ele é mudado quando realmente ele vê uma mão de um Deus poderoso tocando sobre aquilo que ele mais amava, quando as coisas são retiradas de nós de uma forma que as pessoas começam a se perguntar o porquê de muitas coisas. E aqui está, o Faraó deixou bem claro: podem agora, leve os seus rebanhos como tinha dito e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressasse em sair do país, dizendo:
todos nós morreremos, que eles estavam com medo da morte, não só dos filhos que morreram, mas então estava achando que também todos iriam perecer. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras, nas suas roupas embrulhadas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas, e o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhe davam tudo o que pediam, e assim eles despojaram os egípcios, deixaram mais envergonhados ainda. E os israelitas foram de Ramassés até Sucote, e havia cerca de 600.000 homens a pé. Olha quantas pessoas já havia nesse lugar, 600.000 homens a pé. Então imagine então as mulheres e as crianças, vamos multiplicar aí por mais 4, 5 vezes, enfim. E a grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras, como a massa que haviam no Egito trazido. Fizeram pão sem fermento, a massa não tinha fermentado, pois eles ainda foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Ora, o período dos israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completou os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. E assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, e eles também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Isso aqui é algo assim maravilhoso, fantástico, como Deus ele faz, ele liberta, ele transforma, ele restitui, ele traz de volta aquilo que foi perdido, como foi essa liberdade deles, foram perdidas. E aí no 43, o Senhor disse a Moisés e Arão: essas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Então tinha um povo que não precisava comer ou tocar na Páscoa, enfim. Vocês a comerão numa só casa, não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, não quebre nenhum dos ossos. E toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa, de que é muito diferente do dia de hoje, a Páscoa a qual hoje nós celebramos. E qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os sexos masculinos da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Quer dizer, se houvesse essa circuncisão, eles poderiam participar. Caso contrário, não. E nenhum incircunciso poderá participar. E a mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. E todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão, e no mesmo dia o Senhor tirou do Egito os israelitas, organizados segundo as suas divisões. Então, isso aqui, para nós, é necessário ter esse discernimento, esse entendimento, e jamais nos permitir ser roubados por um momento ou outro, mas saber que Deus ele cumpre com a sua palavra. Assim foi feita essa ordenança, e da forma como Deus ordenou, assim se fizeram. Não há nada que possa invalidar ou agir o que Deus tem para nós preparado, o seu agir, o seu trabalhar. Nada, ninguém pode impedir. Ainda que Faraó, ele endureceu o coração, porque o próprio Deus assim permitiu que ele fizesse. A dureza no coração de um homem, como Deus ele permite situações, as pessoas deixaram o orgulho, a soberba, a arrogância entrar no coração, na alma, para se ferirem ainda muito mais, para serem roubados, serem saqueados, perder a paz, perder a alegria, perder a felicidade, perder a comunhão. Quantas pessoas, por causa do orgulho, perdem a comunhão? E aqui tiveram que perder realmente essa situação com relação aos próprios primogênitos. E assim Deus ele fez, porque Faraó também fez assim o mesmo com os próprios filhos dos israelitas. O que nascesse homem era morto. E Deus então assim retribuiu tudo quanto eles fizeram, porque Deus diz que ele é o vingador, ele sabe o que faz. E quem vai querer lutar contra a mão do nosso Deus? Quem poderá se levantar contra o nosso Deus? Então precisamos apenas estar dispostos a fazer aquilo que lhe agrada e com certeza para nos abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio, e que a tua paz venha reinar, venha governar, venha transformar e restaurar totalmente a nossa vida, meu Pai. É o que eu lhe peço
e aquilo que eu já lhe agradeço com uma certeza, meu Pai, da superação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, sempre. Amém, amém e graças a Deus, amém? Toma posse disso, crê, confia, acredite, você possa ter mais conhecimento, saber o que, quando começou a Páscoa, a forma como ela tem que ser realizada, e hoje temos, lógico, outros parâmetros, porque nosso Cordeiro já é Jesus, ele que já morreu por nós naquela cruz, e a circuncisão hoje não precisa mais ser feita, porque nós temos que circuncidar o nosso coração. O Senhor deixou bem claro, não rasgue os seus vestidos, não rasgue, não faça mais, não precisa tirar mais o prepúcio do seu órgão genital do sexo masculino, mas que todos venham circuncidar o próprio coração, rasgar o coração para Deus, e com certeza Ele vai te abençoar ainda muito mais, amém? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima tarde, fica com Deus sempre, em nome de Jesus.